Olha, a articulação, na verdade, ela iniciou na campanha de 2014. Em 2014, a gente teve uma proximidade muito grande com esse grupo, né? O PR, logicamente, eu já tinha proximidade por ser integrante do partido, mas a candidatura do senador Tasso ao Senado e a do Eunício ao governo do Estado geraram proximidade por conta da gente ter trabalhado aí no primeiro turno e no segundo turno até um pouco mais, dando sangue realmente para que as candidaturas fossem vitoriosas. O primeiro turno o senador Tasso ganhou, logicamente, e no segundo a gente ganhou aqui em Fortaleza e acredito que o trabalho que a gente desempenhou no segundo turno nos credenciou a ter esse apoio do PMDB, né, essa declaração de apoio, que eu acho que foi conquistada já lá atrás na eleição de 2014. Então, para a gente foi natural, a gente de 2014 para cá continuou conversando com Solidariedade, com o PMDB e com o PSDB, e eu acho que era só questão realmente de tempo acontecer essa aliança, até porque ficava muito difícil os partidos que estiveram juntos na última eleição, apesar disso não ser muito tradição aqui no Estado, mudarem de lado. E a gente conseguiu manter o mesmo grupo e eu acho que isso é extremamente positivo e coerente para todo mundo que está nessa aliança. Olha, o ideal é que os dois possam participar, como eles mesmos declararam, intensamente, na medida do possível, até porque eles vão estar no mandato de senadores, vão estar em Brasília, e a participação deles é importante para dar credibilidade à nossa candidatura e para mostrar para a população que qualquer que seja o prefeito, ele vai precisar buscar recursos em Brasília. E através dos dois senadores, são 3 senadores, 2 estando do nosso lado, a gente tem aí 2/3 da representação do Senado nos apoiando para buscar esses recursos para a saúde, para a segurança, para a educação, para a infraestrutura, para o investimento em turismo. Então é muito importante ter os dois, não só agora na campanha, mas principalmente durante o mandato. E como eles mesmos declararam para a imprensa, acho que a participação vai ser tanto de rua como de TV, de rede social. Não há qualquer restrição em relação a essa participação. Para as pessoas que acompanham o nosso trabalho, há uma afirmação maior do intuito. Até se confirmar essa candidatura, ficam os rumores da possibilidade de desistência, seja minha ou de qualquer outro candidato, para apoiar outro. Então, acho que a oficialização através da convenção, ela mostra credibilidade, ela dá uma condição maior para você discutir efetivamente os problemas da cidade. A gente já tem feito essa discussão há muito tempo, mas a partir da oficialização, os próprios setores da sociedade, as categorias profissionais, né, os empresários, as pessoas que têm interesse em ter uma Fortaleza melhor passam a nos procurar mais intensamente, né, com propostas, com ideias para que a gente possa melhorar a cidade. A gente tem percebido isso já depois da convenção, que há uma procura maior de pessoas com ideias para sugerir para o plano de governo. Acho que o plano vai ser um plano aberto para a gente continuar recebendo ideias, até porque essa flexibilização do plano, ela torna o plano mais executável, né? A gente fechar um plano e achar que aquilo ali, do jeito que está, vai ser a solução para todos os problemas de Fortaleza, seria, na verdade, um erro. Então, a gente está com um plano bom, mais aberto para receber demandas, sugestões, a gente tentar, de alguma forma, torná-lo o mais executável possível. A nossa preocupação é em ter um plano não com ideias mirabolantes, nem com ideias fantasiosas, até porque isso é rotina nas eleições. A gente quer mostrar para a população que a nossa intenção, primeiro, é fazer o feijão com arroz, fazer o básico, que não está se fazendo na saúde, na segurança, na educação, na infraestrutura, para depois pensar em alguma medida mais ousada. Não que a gente não queira adotar medidas ousadas, elas vão vir na medida que a gente fizer o feijão com arroz. A expectativa é para um debate muito bom, né? A gente está com um tempo de TV considerável. Eu acho que um ou outro candidato deve partir mais para agressão do que para propor. A gente tem tempo de televisão suficiente para apontar os problemas de forma simples, sem muita importância para o problema, dando muito mais importância para a solução. Acho que o eleitor hoje ele não quer tanto escutar os problemas, porque ele já sabe, ele já conhece os problemas da cidade, em relação à infraestrutura, em relação à saúde, como eu já falei, a falta do medicamento, a falta dos profissionais de segurança para dar segurança nos próprios equipamentos. Então, esse problema o cidadão já conhece. Ele quer conhecer agora a solução para os problemas do dia a dia dele. E todos os candidatos que aí estão, o que vai ter menos dificuldade com a questão financeira sou eu, porque eu tive 3 campanhas e nenhuma das 3 eu tive financiamento por parte de empresa. Lógico que eram campanhas proporcionais, não tinha a magnitude que tem uma campanha majoritária, mas a gente não vai ter tanta dificuldade. A gente tem uma militância muito voluntária, praticamente a gente não vai pagar militância para trabalhar na campanha.
até porque é difícil arrecadar dinheiro para esse fim. A gente vai dar prioridade à questão do programa de TV e rádio, a gente vai dar prioridade ao material de campanha, publicidade, né, o adesivo, o papel, o santinho, são extremamente importantes, e o resto é realmente gastar a sola de sapato. Então devemos ter uma campanha que não vai ser tão cara, mas lógico que a gente vai precisar buscar esses recursos. E uma das fontes que a gente já tem garantido são os fundos partidários dos 4 partidos, que vão nos dar essa condição para, pelo menos inicialmente, custear a campanha. Acredito que alguns apoios de pessoa física vão surgir. A gente tem intenção de realizar eventos que possam gerar arrecadação de pessoa física, é o que é permitido pela lei. Acho que os próprios empresários, diante da legislação, diante das prisões que estão ocorrendo, não só de empresários e políticos, eles devem estar receosos até de fazer qualquer coisa por baixo dos panos. Eu acho que a legislação ela não vai impedir o Caixa 2 de pessoas que não tenham medo disso. Logicamente que eu tenho todo receio em relação a isso, a gente não quer se envolver nesse tipo de coisa, mas o próprio empresário ele vai estar muito retraído em relação a essas doações. Então, a nossa intenção é buscar, dentro do que permite a legislação, com eventos, com fundo partidário, custear a campanha. Olha, eu quero ser prefeito porque eu vivi na rua, lá na periferia, lá no João 23, a necessidade da execução das políticas públicas, né? A gente sofreu, enquanto criança, enquanto adolescente, pela falta de estrutura da nossa periferia, e a nossa intenção realmente ao disputar essa eleição é ver a execução das ideias que a gente tem como parlamentar e acaba não conseguindo executar. Eu acho que o parlamentar ele tem um papel extremamente importante na proposição, na fiscalização, mas todo político ele se frustra na hora que ele tem uma ideia, ele dá entrada nessa ideia, apresenta o projeto, muitas vezes até aprovado mas ele não vê a execução. Então, o grande sonho de estar no executivo é ver serem executadas as ideias que a gente já teve, as ideias que chegaram ao nosso gabinete. A gente fica muito feliz que as ideias que mais repercutiram, os projetos que mais repercutiram durante nossos 2 mandatos de vereador e de deputado foram ideias do povo, que a gente acolheu, recebeu, deu entrada, foram aprovadas, mas infelizmente não foram executadas, porque o Legislativo legisla e o Executivo executa. E essa execução está, infelizmente, bem abaixo do que a população merece. Fortaleza hoje tem 3 grandes problemas. O problema da segurança, o problema da saúde e a questão do emprego. São os 3 principais problemas que a gente tem visto na opinião pública. Lógico que a educação é a base para tudo isso, para resolver a questão ambiental, para resolver a questão da segurança, para a questão social. A gente tem que ter um programa de educação muito bom e a gente vai ter esse investimento. Mas na área da segurança, a gente tem que deixar muito claro para a população que alguns políticos que não têm tido a competência para fazer a sua parte têm jogado toda a responsabilidade da segurança para o Estado. E a própria legislação não diz isso. A legislação diz sim que o Estado tem responsabilidade, mas não é uma responsabilidade única, a responsabilidade é de todos. É da Prefeitura, é do Governo do Estado, é do Governo Federal, é do Legislativo, a Câmara de Vereadores tem a competência dela, a Assembleia tem a dela também, o próprio Congresso Nacional, e não existe uma solução só para o problema da violência. Algumas pessoas dizem, o problema da violência só se resolve se nós aumentarmos o rigor das leis federais. Mas não é isso somente que vai resolver o problema. O problema da violência se resolve se a gente acabar com as drogas. Basta a gente comparar o nosso país com o maior consumidor de drogas do mundo, que é os Estados Unidos, e os Estados Unidos não têm a violência idêntica à nossa, sequer parecida com a nossa. Lógico que tem violência lá, mas se a gente pegar os números, a gente vai ver que a violência lá está bem aquém da nossa. Se a gente pegar o próprio Brasil e comparar o Ceará com São Paulo é o maior consumidor de drogas e nem por isso São Paulo é o estado mais violento. Então tem alguns discursos que precisam ser descaracterizados, a Prefeitura tem a sua responsabilidade, ela tem não só que melhorar a iluminação pública, a ocupação do espaço público, mas a Guarda Municipal ela é vital para que os equipamentos públicos, as praças, os postos de saúde, né, os frotinhos, os hospitais, as creches, as escolas possam ter uma garantia maior de segurança. Então hoje o maior problema é esse em relação à segurança. Trazendo para a questão da geração de emprego e renda, a cidade de Fortaleza tem como principal característica na geração de empregos o serviço, porque a gente tem uma cidade turística. E o turismo, infelizmente, na nossa cidade está, de certa forma, abandonado pelo poder público. Eu estive visitando recentemente um hotel onde o gerente me disse que estava triste porque estava precisando de gente para trabalhar e eu perguntei se o problema era a falta de mão de obra qualificada. Ele disse, não, porque a qualificação eu posso dar. O problema é que falta um link com a comunidade que mora aqui perto, tem muitas pessoas carentes, e há um receio dos funcionários do hotel de ir buscar essa mão de obra lá na comunidade, por conta da violência naquela comunidade. Então está faltando
uma preocupação maior da gestão nessa parceria para se formar a mão de obra qualificada, para fazer o link entre a vaga que está disponível e as pessoas que estão precisando de emprego, e para a gente ter um turismo efetivamente mais impulsionado, a gente precisa ter uma cidade limpa, segura e saudável. Sem essas três características, nenhuma cidade vai ser referência no turismo. Fortaleza hoje já perdeu para Salvador e para Recife, era a capital do Nordeste mais visitada em relação ao turismo, hoje já perde para Salvador e Recife. Por quê? Porque é uma cidade que você vem, muitas vezes é vítima de um assalto, é vítima de uma lesão corporal, quando sai vivo, porque muitos turistas já vieram para cá e não puderam retornar para suas casas porque morreram aqui. Então isso traz uma repercussão extremamente negativa lá fora, certo? Eu acho que a ideia de melhorar o turismo passa pela questão da segurança, pela limpeza urbana e também pela questão da saúde. O cidadão se instala, se hospeda no hotel na beira-mar e não tem condição de descer do hotel e tomar banho na praia que está lá na frente, porque ela não oferece balneabilidade. A praia está completamente suja. Agora, no final da gestão, o prefeito está prometendo que vai limpar a praia. Não sei como é que ele vai conseguir fazer isso em tão pouco tempo, mas temos que ter essa preocupação com a beleza da nossa cidade, com a limpeza e com a segurança, para a gente voltar a ser, para ter Fortaleza de novo como uma referência turística. O que a lei determina, inclusive, é que esses guardas devem ser treinados numa academia de polícia, certo? Ou se faz um convênio com a Academia de Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, ou com a própria Academia Estadual de Segurança para que haja esse treinamento. Não tem como a gente ter qualidade na prestação de serviço de segurança sem um treinamento. O próprio Estado alega que não entrega arma longa para os policiais do interior, porque os policiais não têm um treinamento para utilizar aquele armamento. Então é triste para o Estado admitir que não entrega uma arma para o policial porque ele não tem um treinamento. E se a gente pegar as referências positivas que a gente tem em relação aos agentes de segurança, a gente tem um raio. Por que o policial lá no raio é tão bom? Ele oferece uma segurança tão firme. Porque ele, ao chegar no raio, ele veio do Ronda do Quarteirão, veio de qualquer outro quartel, ao chegar no raio, recebeu o treinamento adequado para realizar aquele tipo de policiamento. Logicamente que tudo isso vai trazer um custo. Hoje a Prefeitura tem cerca de 2.000 guardas municipais. Não vai ser da noite para o dia que a gente vai treinar e entregar arma para esse pessoal trabalhar. A gente vai fazer de forma planejada. Ao longo dos 4 anos a gente quer estar com todos os guardas municipais, logicamente, armados, e existe um custo para isso. Uma pistola, por exemplo, comprada em quantidade pela Prefeitura, através de uma licitação, ela deve custar em torno de R$ 3.500 a R$ 4.000, uma pistola de qualidade. Então o custo é esse, multiplicar-se os 2.000 agentes de segurança que tem pelo valor da arma, que não vai ser um custo imediato, vai ser ao longo do prazo. Na medida que o profissional for treinado e estiver habilitado para desempenhar aquela função armada, que ele vai receber esse armamento e vai poder ter a condição de oferecer esse serviço de segurança. E muitas vezes vão se perguntar, de onde vai sair esse dinheiro? A gente tem percebido, tem estudado as contas da Prefeitura e nós temos percebido que há uma inversão de prioridades. O gabinete do prefeito, por exemplo, ele teve no ano passado como recurso, a previsão orçamentária do gabinete, 117 milhões de reais. E para o ano de 2016, achando pouco orçamento, ele aumentou para 182 milhões. Então o próprio gabinete do prefeito pode contribuir, se enxugando esse valor do gabinete, dá para enxugar bastante, pode ser utilizado para aquisição não só dessas armas de fogo, mas também para um sistema de vídeo monitoramento que a gente quer instalar na cidade. Existem softwares por aí que podem ser capazes de captar as imagens das câmeras que já existem. O condomínio tem uma câmera ali para a rua, uma fábrica tem uma câmera para a rua, uma residência tem. Se houver preocupação da Prefeitura em juntar todas essas imagens numa central para facilitar a fiscalização do que ocorre nas ruas, a gente vai ter não só a solução para o problema da violência, mas a solução para diversos outros problemas, como a questão do tráfego de veículos, como a questão do próprio socorro que é prestado pelo SAMU. Muitas vezes o SAMU se desloca, quando chega lá no local a ocorrência nem existe, é um trote. Então essa utilização da inteligência baseada na informática, baseada na internet, baseada nessas imagens, vai reduzir os custos de se prestar o serviço de segurança. O que a gente traz, primeiramente, do Legislativo é a necessidade de você ter uma boa relação, né, com os políticos que você convive, né? Hoje, graças a Deus, tanto a nível de Câmara Municipal como a nível de Assembleia, a gente tem uma convivência muito harmônica, logicamente discordando em diversos aspectos, votando contra parlamentares, votando a favor. Então, a gente tem essa consciência hoje da democracia e da relação harmônica que tem que se existir dentro do Legislativo. Da mesma forma, o Legislativo precisa ter essa relação harmônica com o Executivo e eu acho que a gente não vai ter dificuldade nessa relação com a Câmara ao chegar na Prefeitura. Então, essa experiência é muito benéfica para isso.
É tanto que o atual gestor foi deputado estadual e tinha também essa mesma harmonia de relação. Da Polícia Militar, o que eu posso dizer que eu vou trazer de importante é a preocupação que a gente tem, né, em prestar um serviço de qualidade. O policial, ao ingressar na corporação, ele faz um juramento que eu acho que quase nenhum outro profissional faz, de defender a sociedade mesmo com o risco da própria vida. Então isso é uma demonstração muito grande de amor que a gente tem pelas pessoas. Ao sair de casa diariamente, vestir uma farda, sabendo que você pode inclusive não voltar para a sua residência, a gente está dando uma declaração muito grande de amor às pessoas. E trazer, logicamente, a referência disciplinar que a gente teve durante o período que a gente passou na corporação. Eu acho que hoje a gente precisa disciplinar muita coisa na nossa cidade, disciplinar o uso e a ocupação do solo, disciplinar a maneira como são administradas as escolas e os recursos públicos. Eu acho que a disciplina ela é muito importante em tudo isso, para se evitar o desvio de um recurso público, para se ter transparência na utilização daqueles recursos. Eu estive visitando recentemente o Hospital do Exército e eu estava vendo lá de que maneira eram administrados os recursos. Eu fiquei de boca aberta quando eu vi a qualidade da prestação de serviço de saúde no Hospital do Exército, porque o recurso que lá chegava era bem administrado. O coronel responsável pelo laboratório me dizia o valor do exame de sangue, R$ 1,24. Eu fiquei de boca aberta, o quanto era barato o exame, porque tinha os equipamentos adequados, tinha a mão de obra, então o custo saía muito baixo. Então, a gente tem muitos exemplos de ações públicas realizadas por militares ou por instituições militares que foram bem-sucedidas. Se a gente verificar a Avenida do Aeroporto, a Avenida Carlos Gereissati, foi construída ainda no governo Tasso Gereissati pelo Exército Brasileiro. E a qualidade é indiscutivelmente uma das melhores pavimentações que a gente tem em Fortaleza hoje, é a Avenida do Aeroporto. Depois de 19 anos que começou a aparecer ali um buraco mais raso que já foi corrigido. Se a gente pega aqui a BR que liga Natal a Recife, foi feita também pelo Exército Brasileiro. Qualidade indiscutível, a obra foi entregue no prazo e a gente não entende muitas vezes por que o poder público, as prefeituras, não utiliza esse tipo de parceria com instituições sérias como o Exército para a realização de obra e para diversos outros serviços. Não é militarizar o serviço. Na verdade, é você ter aquilo ali como referência até para cobrar da iniciativa privada, de qualidade, de entrega dentro do prazo, de recurso que é gasto dentro do que foi previsto para a obra. Então, tudo isso deve ser referência. E esse comentário a gente escuta muito na periferia, na região mais nobre da cidade, que o melhor momento que Fortaleza teve em relação à questão de obras, de serviços, de projetos, foi o momento em que o prefeito era adversário do governador. O governador, à época, Tasso Gereissati, o prefeito Juracy Magalhães. Cada um queria mostrar mais serviço, cada um queria ser melhor do que o outro. Isso foi extremamente benéfico para a população, porque havia uma competição saudável. A prefeitura realizava uma obra, o governo queria ficar atrás e realizava uma obra também. A prefeitura desempenhava um projeto social, o governo do estado, peraí que eu não vou ficar atrás. Então essa competição é extremamente salutar. Acredito que se nós chegarmos lá, a gente não vai ter tanta dificuldade, né, de proximidade com o governo, até porque vai ser uma relação institucional. O governador é obrigado a ter essa relação institucional com qualquer prefeito, ainda mais o prefeito da capital. Em relação aos recursos, a gente tem como buscar em Brasília, como eu já falei, com os deputados federais e senadores, os recursos necessários para desempenhar as políticas públicas. O governo do estado é obrigado a repassar o que tem de repassar dos impostos, né, o percentual do ICMS e os demais impostos que o governo tem que passar para o município são obrigatórios. Eu não acredito que, por ser adversário, o governador Camilo vai deixar de cumprir o que está determinado na lei. Então vai ser uma relação muito respeitosa, sabendo da questão da vinculação que ele tem com um grupo de adversários nossos, mas sem qualquer dificuldade. Olha, o vice-prefeito ele precisa se sentir útil, como qualquer outro trabalhador. O trabalhador que não se sente útil, ele acaba se desmotivando. E para o vice-prefeito se sentir útil, a gente vai dar funções para que ele possa desempenhar, dentro da experiência que ele tem como administrador de sucesso que ele é, né, várias políticas relacionadas à gestão da nossa cidade. A ideia que a gente tem é deixar sob o comando do vice-prefeito as regionais para que ele possa coordenar os trabalhos e verificar o que está ocorrendo de errado. Porque hoje a gente tem, por exemplo, uma inversão de valores onde a Regional 2 ela tem recurso que é equivalente ao recurso da Regional 5 e 6. Então você vai tirar recurso da Regional 2? Não, a gente não vai tirar recurso da Regional 2, mas a gente precisa compensar duas grandes regionais
onde tem 10 vezes a população da Regional 2, para que ela tenha um recurso suficiente para executar essas políticas públicas. Basta a gente citar, e eu, em nenhum momento eu sou contra essa obra, a obra Desafogou o Trânsito, aquela obra do túnel que dá acesso ao Iguatemi. Se aquela obra fosse realizada no terminal do Siqueira, ali em frente ao terminal do Siqueira, a gente evitaria um caos que tem toda manhã e toda tarde na Avenida Osório de Paiva para que os ônibus pudessem ter acesso ao terminal do Siqueira. Então são medidas que são adotadas na Regional 2, mas que não são adotadas na Regional 5 e 6, porque efetivamente são abandonadas. A gente quer dar ao vice-prefeito responsabilidades até para cobrar. Como é que a gente vai cobrar de um vice-prefeito uma atuação maior na gestão se ele não tem uma função definida? Olha, o que a gente vai dizer para o fortalezense é que ele analise o histórico aí dos 8 ou 9 candidatos, a gente não tem a confirmação de quantos candidatos a gente vai ter, analise o histórico de cada um, analise a correlação de forças que existe na aliança, porque o que a gente quer demonstrar para a população é de onde a gente veio e para onde a gente quer ir. Se eu vim da periferia, se eu sofri lá na ponta a necessidade de serviços públicos de qualidade, eu vivenciei, continuo vivenciando, porque minha família continua na periferia, meu pai ainda mora no João 23, minha irmã mora no Siqueira, meus primos moram no Bom Jardim, minha sogra mora no Barroso, então minha família está toda espalhada pela periferia da nossa cidade. Não que nós vamos trabalhar somente pela periferia, mas a gente precisa equilibrar a questão da destinação de recursos e serviços para que a gente tenha uma cidade igual, para que a gente possa derrubar esse muro que existe entre a área mais nobre da cidade e a área menos nobre ou com menos recursos. Então, o que a gente vai dizer para a população é que a nossa intenção é essa. Sem ter qualquer amarra, eu acho que vai ficar muito característico durante a campanha, durante a apresentação do programa de TV, durante os debates que nós vamos ter, que nós temos aliados e não mandatários. É muito diferente você ter um aliado e ter um mandatário. Até aqui, até o dia de hoje, eu nunca tive nenhum mandatário para dizer o que eu deveria fazer no meu mandato, a não ser a população. Como eu falei no início da entrevista, os projetos mais impactantes da minha vida parlamentar foram sugestões do povo. Então, até aqui nós tivemos essa independência. Não vai ser daqui por diante que a gente vai perder essa independência. Porque o arco de alianças que a gente fez foi baseado, como eu falei, não só na gratidão da eleição de 2014, mas na confiança de que nós vamos chegar lá e vamos quebrar diversos paradigmas, vamos enxugar a máquina pública. Nós temos como meta em relação às centrais de licitação enxugar essas centrais, porque vários setores da prefeitura têm centrais. Tem uma central de licitação na Regional 1, na Regional 2, na Regional 3, quando eu poderia ter uma central única, que é baratear a licitação. Se eu compro um medicamento fracionado, logicamente que eu vou comprar muito mais caro do que comprar numa licitação só. É a mesma coisa do cidadão ir comprar um quilo de feijão e juntar lá todo o condomínio dele e comprar feijão a grosso no mercado, vai comprar muito mais barato. Então, tem algumas medidas simples que podem ser adotadas, e acho que nessa simplicidade que a gente quer conquistar a população e demonstrando que a gente tem coragem de efetivamente prometer e chegando lá, cumprir. Será que a gente encontra uma pizza de pepperoni uma hora dessa? O Julinho vai ficar super triste se você não comprar aquele videogame. Pai, quero fazer capoeira, judô, karatê. Guia o Estado. Com ele você encontra tudo o que precisa todos os dias da semana e a qualquer hora, com facilidade e rapidez. Acesse o site do Guia o Estado ou baixe o aplicativo e tenha a cidade na palma da mão.